Então, para isso, a gente vai agora chamar a Petrúcia para ela falar um pouco para nós quais são os requisitos, o que é que precisa, o que é que nós, eu, a Marcina, Josi, Petrúcia, Gilton, o que é que nós temos que estar cuidadosos em relação ao fato de termos assumido o compromisso como aplicadores de passe, não passistas, né? Vamos ver se a gente consegue, né? E tirando esse termo que não se adequa muito bem. E aí, Petrúcia, é seu momento da sua contribuição. Peguei. Gente, bom dia a todos, né, que eu não vi todos. Então, nós vamos dar continuidade ao que nos foi trazido pelas nossas companheiras, Marcina e Josi. Praticamente, elas nos apresentaram tudo aquilo que nós, como aplicador de passe, vamos precisar. Não é só a nossa boa vontade de ajudar alguém, precisamos também conhecer como é que é realizado esse momento. E elas trouxeram informações muito importantes que vão nos ajudar. Então, a primeira questão é: quem pode aplicar o passe? Essa é uma das primeiras perguntas que surgem quando pensamos na programação das atividades de passe nas casas espíritas. Alguns anos atrás, não havia toda essa informação sobre o passe, né? Então, dizia assim: Gilton tem um jeitinho, ele é meigo, tem as qualidades que pode transmitir essa energia. Chega, Gilton, e não preparava o Gilton. Eu mesma fui vítima disso. Participava do trabalho de uma casa, quer dizer, eu era participante da casa, aí um dia o dirigente veio e disse: Petrúcia, você hoje vai aplicar o passe. Como é que eu vou aplicar o passe? Que eu não sabia o que era o passe, só sabia que recebia. Então, eu disse: não, eu não posso. Aí ele disse: não, então, eu disse: eu vou, mas eu só vou ficar ali olhando, tudo bem. Depois outro dirigente me chamou e disse: você hoje vai aplicar o passe. Pronto. Era o chamado para que eu fizesse o curso de passe. Então, eu disse: não vou, não. Não tem problema, não, é fácil. Aí eu fui, minha gente. Aí a pessoa que estava recebendo o passe começou a dar manifestação, se manifestar. Eu digo: e agora? Parei. Quando eu parei, a equipe colocou espalhou assim as mãos e começou o tratamento, a aplicação do passe. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Não é só a boa vontade, não. A boa vontade ajuda muito, mas é preciso conhecer como nós tivemos as informações necessárias para esse momento. Pode passar, Marcina. Aí, nós vamos encontrar o seguinte: o conhecimento da natureza e dos mecanismos do passe nos possibilita inferir que todas as pessoas sadias poderiam aplicar o passe. Todas as pessoas sadias e de boa vontade, né? Todas possuem fluidos em várias gradações, naturalmente, que podem ser mobilizadas pelo amor na direção do semelhante que sofre. E aqui, eu sei que muitos de vocês não conheceram a rezadeira, não, só Josi, né, Josi? Aquela rezadeira que, com boa vontade, ela pegava um matinho, começava a passar na pessoa que estava sofrendo de alguma espinhela caída, como eles diziam, e outros termos que eles usavam. Então, nós sabemos que naquele momento ela tinha boa vontade, ela estava regida de boa vontade, orava e era assistida pelos amigos espirituais. Porque nesse momento, quando você se dispunha a auxiliar alguém, e tendo fé e a oração, ele vai ser assistido. Então, elas faziam milagres, né? Entre aspas, elas faziam milagres, as pessoas que estavam ali. Aí eu tinha uma senhora que qualquer coisa dizia: vem receber, vem, eu vou fazer a cura em você. Aí lá vai. Aí mexia tanto naquela folhinha, naquele galho, que no final ficava todo molinho. Eu dizia: também você estava carregado. Eu disse: também depois que você mexeu tanto nesse galho, tinha que ficar carregado mesmo. Pode passar, Marcina. Aí, André Luiz, no capítulo 19 do livro Missionário da Luz, encontramos estas significativas palavras do instrutor Herculano. O missionário do auxílio magnético, na crosta, ou aqui em nossa esfera, necessita ter grande domínio sobre si mesmo. Espontâneo equilíbrio de sentimentos, acentrado amor aos semelhantes, alta compreensão da vida, fé vigorosa e profunda confiança no poder divino.
nessa citação do André Luiz, nós já vamos perceber que não é só aquela boa vontade que a gente tem, não é só o desejo de ajudar o outro, nós temos que ter o domínio sobre nós mesmos. E como é que nós vamos adquirir esse domínio? A doutrina nos ensina, né? A reforma íntima. À medida que eu vou me aprofundando nos ensinamentos do Evangelho, vou compreendendo, vou meditando, vou sentindo e procurando colocá-lo em prática no meu dia a dia, eu vou adquirir esse domínio sobre si mesmo. E vou também equilibrar os meus sentimentos. Já vou, com qualquer coisinha, eu vou ter raiva, vou ficar com raiva da Josi, da Marcina, não. Eu já estou apta para dominar esses meus sentimentos menos agradáveis, né? Acedrar de amor aos semelhantes. Então, às vezes, quando eu fazia capacitação de passe lá na federação, a gente fazia essa pergunta: por que você veio fazer o curso de aplicador de passe? Aí alguns diziam assim, porque o presidente de lá da casa disse, vai fazer o curso de passe, que nós precisamos de aplicadores de passe. Aí vinha uma ou outra que dizia assim, eu vim por amor. Então, não é atender a necessidade da casa, é você ir por amor. Vontade de fazer aquilo, ter alguma afinidade com o semelhante, amar e estar disposto a servir. Fé vigorosa, né, nós precisamos, e confiança no poder divino, porque ali nós somos instrumentos de Deus, através dos amigos espirituais. Pode passar, Marcina. Aí vem, nós precisamos, há uma passagem que diz que nós precisamos, ele diz assim, o missionário do auxílio magnético, ele já falou sobre isso, né? Então, nós precisamos estudar. Foi o que nós fizemos agora. A Marcina e a Josi trouxeram uma série de informações importantes para que nós, aplicadores de passes, nos debrucemos para que possamos, assim, atuar com mais eficiência, com mais segurança até, não é? Então, na introdução do Livro dos Espíritos, na primeira parte do Livro dos Médiuns, e em outra de suas obras, Allan Kardec ressalta a importância do estudo contínuo do Espiritismo. Em todos os trabalhos da Casa Espírita, nós devemos saber, procurar estudar, nos informarmos, né? O estudo metódico do Espiritismo desperta nas pessoas o desejo de amar, perdoar sempre, de incorporar em suas almas as virtudes evangélicas essenciais para uma vida feliz. Olha aí, gente, isso se deve aqui, ao estudo do Espiritismo, e principalmente o Evangelho. Eu sempre estou voltada para o Evangelho, porque é ele que é o responsável pela nossa transformação, pela nossa mudança de sentimentos negativos por virtudes que vai nos ajudar no nosso crescimento moral e espiritual. Então, temos que estudar, temos que nos voltar para o Evangelho. O aplicador de passe, principalmente, quer dizer, todos devem. No dia que a gente vai aplicar o passe, esse dia nós devemos nos preparar logo pela manhã com a leitura do Evangelho, para que nós possamos nos manter em equilíbrio. Passe, Marcina, por favor. No caso do passe, é importante ter conhecimento especializado de sua natureza, seus mecanismos e seus efeitos. Isso as meninas deram show, isso, né? Trouxeram todas as informações possíveis para que nós possamos, depois, nos debruçarmos em outros livros para aprofundar esse conhecimento. Então, é necessário saber o que você está fazendo, por que você está fazendo e qual a finalidade daquilo que você está fazendo. Não é simplesmente chegar lá na casa espírita, estender as mãos ou movimentar, sem saber o que é que está fazendo, né? Passe, Marcina, por favor. Um outro ponto importante, estudo, parte do estudo, disciplina. E aqui eu me lembro do Chico com Emmanuel, né? Quando ele perguntou, o que é que eu preciso fazer? Ele disse, disciplina. Mas o que mais? Disciplina. E a terceira vez também foi disciplina. Então, nós procuremos nos manter nesse conselho do Emmanuel para o Chico. Disciplina, 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 sempre, hoje e sempre, né? O respeito à programação estabelecida para os trabalhos do passe é indispensável. Faltar ou chegar atrasado desorganiza o ritmo harmônico das atividades. Toda atividade que nós nos propusemos a fazer, nós temos que ser responsáveis, disciplinados. Por quê? Se você chega atrasado para o trabalho do passe,
já está lá na sala do passe. Se alguém chega atrasado, ou então abre a porta. Gente, pelo amor de Deus, não é possível, né? Então, nós temos que ter esse cuidado. Uma vez eu trabalhava numa casa e uma irmã fez isso. Nós já estávamos aplicando passe, ela é meio desorientada, ela foi, bateu e botou uma pessoa, sabia aplicar o passe. Eu disse, fica aí só da sustentação, e depois eu fui e falei com ela e com a pessoa, porque não é possível, né? Então, nós procuremos sempre chegar na hora certa. Antes, logo lá na explanação do Evangelho, então na reunião pública, porque tem trabalhador que chega no final, já na hora de aplicar o passe, parece que a função dele é só aplicar o passe. Passe, Marcina, por favor. Constante vivência cristã. Aqui, minha gente, está o nó da questão. Nós precisamos ter essa constante vivência cristã. Como é que eu vou adquirir essa vivência cristã? É um bom ter? É muito bom termos ímpetos generosos. Aí, estou na casa espírita, estou afagando todo mundo. Oi, seu fulano. Oi, dona fulano, um abraço. Mas é melhor, ainda que a generosidade seja constante em todas as nossas atitudes. E, para isso, nós temos que estar, novamente eu volto ao Evangelho. Lembrar que a casa espírita está ali aberta para receber toda e qualquer pessoa que adentre aquela casa. É a casa de Deus, é a casa de Jesus. Aí nós vamos nos perguntar, como é que Jesus receberia as pessoas que adentram essa casa? Com carinho, né, com respeito. Então, nós temos que ter essa vivência cristã para que nós possamos transmitir àqueles que estão ao nosso lado os ensinamentos do Cristo. Porque se eu me digo espírito, e espírito é muito cobrado nisso, né? Não sei vocês. Mas quando a gente faz qualquer coisinha diferente e não é espírita, então nós temos que ter esse cuidado. Eu sempre pensei, mesmo antes de ser espírita, eu sempre pensei que religião é vida. É aquilo que eu sigo nos ensinamentos do Cristo, seja qual for a religião, né? Eu tenho que colocar no meu dia a dia, porque eu vou ser cobrada daquilo que eu deixo de fazer como espírita, como católica, como evangélico, e a gente sempre está julgando, né? Passe, Marcina, por favor. Equilíbrio emocional. O equilíbrio emocional é um requisito bastante difícil, mas que pode ser conquistado. Para essa conquista, é preciso que não nos desgastemos com mágoas excessivas, paixões, ressentimentos, temores, nervosismo, etc. Então, é um requisito que a gente tem que trabalhar no nosso dia a dia. Começa em casa. É logo cedo, quando você acorda, dá um bom dia ao filho a alguém e mal responde, bom dia. Então, nessa hora, nós não devemos ter raiva, nós devemos dizer, Deus te abençoe, intimamente, Deus te abençoe. Então, por quê? Isso vai prejudicar o trabalho, qualquer trabalho na casa espírita, porque se eu não sou equilibrada emocionalmente, por que é que eu vou passar? Que fluidos eu vou passar como aplicador de passe? Vou passar fluidos deletérios, só não é deletérios porque a espiritualidade vai ter um trabalho. Ao invés de encontrar um vaso limpo, vai encontrar um vaso sujo. Então, vai ter trabalho para modificar aqueles fluidos maléficos que eu estou com ele. Devemos ter esse cuidado, né? A oração e o serviço ao próximo são notáveis recursos para o equilíbrio emocional. Vigilância constante. Orando constantemente, pedindo a Deus força, coragem, a Jesus, hoje o meu dia está entregue a vós, né? Faça-se de mim segundo a vossa vontade. Então, nós temos que ter esse cuidado, né? Orar sempre. E também estarmos voltados para o serviço ao próximo, a caridade. Porque o que é a caridade? É o amor em ação. Quando nós oramos, nós vamos nos modificando. E quando nós vamos nos modificando, a tendência é servirmos ao próximo, fazer a caridade, que é o amor em ação. Aí vem outra observação aqui. Devemos abster do passe e da paz quando é desequilíbrio espiritual, pois os fluidos ficam como que poluídos. Eu não estou bem hoje. Hoje eu tive um problema, estou com problemas, seja ele qual for, então eu vou para a casa espírita, então já tenho que ter a consciência de que eu não estou apta a aplicar o passe. Chego lá, chamo o coordenador, olha, Josi, hoje eu não vou poder aplicar o passe, eu não estou bem, hoje eu estou precisando de passe. Então, isso é o normal, é o correto. A consciência tem que falar mais alto. Às vezes, a gente sai assim de casa meio desanimada, chega na federação, na casa espírita, está meio desanimada. Mas
Ao assistir à palestra pública, você já recebe os frutos salutares, a espiritualidade trabalha ali, e você, quando termina a palestra pública, você que estava pensando que não ia aplicar o passe, aí já estou em condição e vai. Mas é preciso que nós tenhamos esse cuidado. Naquela hora da palestra pública, estejamos em oração, pedindo auxílio dos amigos espirituais para que nós possamos reagir e aplicar o nosso passe. Passe, Marcina. Preparo contínuo. Foi falado, Marcina falou sobre isso. A necessidade de aplicar passe a alguém pode surgir a qualquer momento. Eu não sei a hora que eu vou precisar. Ninguém sabe. Daí a importância de o aplicador de passe estar sempre preparado, mesmo durante seu trabalho profissional, nos momentos de lazer. Por quê? Nós estamos ali com instrumentos como trabalhadores do Cristo, estamos como instrumentos. Então, se eu sou aplicador de passe, ou mesmo espírita, necessariamente não é preciso que ele seja aplicador de passe, mas se ele está mentalmente equilibrado, se ele está predisposto a auxiliar o outro, não precisa chegar lá e aplicar o passe, não. Mentalmente você já começa uma oração para aquela pessoa. E há ocasiões em que é necessário você aplicar o passe, né? Há situações em que é necessário. Então, temos que estar preparados. Porque se a pessoa disser, Petrúcia, aplique um passe aqui em fulano, ele não está bem. Aí eu digo, eu não estou preparado. Ainda sou sincera em dizer que não estou preparada, né? Então, nós precisamos dar essa importância de preparo constante. Todos os momentos, nós estamos no trabalho da Casa Espírita lá fora, precisamos estar preparados. Nós não sabemos o que pode acontecer. Passe, Marcina. Fé e oração. Fé. Eu tenho que ter fé naquilo que eu estou fazendo. Por quê? Se eu sou aplicador de passe, vou lá, sem fé, o que é que eu vou fazer? Nada. Eu vou transmitir a energia que a pessoa, o assistido está necessitando, né? Prece, a meditação, estabelece nossa ligação com os emissários divinos, criando um clima excelente para o êxito do trabalho espiritual. Então, precisamos de fé, pararmos, meditarmos, analisarmos as nossas atitudes incoerentes e procurar corrigir para que assim nós possamos passar energia positiva, né? Passe, Marcina. Agora, nós vimos os morais. Vimos essa série de atitudes que devemos ter quanto à nossa moral. Agora, nós vamos passar para os requisitos físicos. O primeiro deles é a higiene. A higiene é um dos requisitos básicos para a saúde. Nós sabemos, é um elemento básico para a nossa saúde. Se nós não tivermos higiene na alimentação, no nosso corpo, vamos ter prejuízo, vamos ter consequências em nossa saúde. Além de beneficiar o aplicador de passes, a sua higiene representa respeito para os que vão receber o passe. No dia do passe, vamos tomar um banho, não precisa perfume não, viu? Porque algumas pessoas têm alergia ao perfume. Vamos nos preparar de maneira que emitimos também uma energia boa para aquela pessoa. Não vamos deixar o desodorante vencido, né? Para quando levantar o braço, o coitado lá ficar sufocado, né? Então, nós temos que ter esse cuidado em respeito, né, ao atendido que está ali necessitando dos fluidos da espiritualidade. Passe, Marcina. A alimentação. A alimentação deve ser equilibrada, adequada ao organismo, sem o excesso da gula e do jejum. Vamos analisar um pouco aí essa questão da alimentação que deve ser equilibrada. Nós trabalhamos na federação na segunda e na sexta. Aí, na sexta, a alimentação mais pesada, então, Petrúcia vai comer uma feijoada e vai para a federação estufada, né? O estômago estufado, e vai aplicar passe. Aí, lá no final do passe, eu estou me sentindo mal. O que foi? A minha digestão não foi feita adequadamente, eu estava superlotada de alimento, prejudiquei os fluidos, não só os meus, como também do receptor do passe. Então, também não ia em jejum, porque pode, no final, desmaiar, né? Eu tenho uma irmã que nós trabalhávamos numa casa como aplicador de passe. Como aplicador, não, nós frequentávamos a casa. Aí ela dizia, hoje eu não vou comer. Domingo, viu? Não vou comer. Só vou comer quando voltar. Era uma alimentação bem leve. Aí, na volta, você ia dizer, eita, quando eu chegar em casa, eu vou comer aquilo tudinho. Repare, foi pensando na comida, né?
Não deixou de ficar pensando na comida. Vamos. Pode passar, Marcina. Vícios, álcool, fumo, tóxicos. É fácil compreender que uma pessoa que assista a necessidades na área do passe ou em outras tarefas mediúnicas deve abster-se completamente de tais vícios. Por quê? Os resíduos desses vícios ficam lá agregados ao seu perispírito, ao seu corpo espiritual. Né? Então, quando você vai fazer a aplicação do passe ou na reunião mediúnica, você vai emitir fluidos deletérios, o que não vai ser agradável e vai dar mais trabalho à espiritualidade. Daí o vaso está sujo, é como eu sempre digo, o vaso está sujo. O vaso limpo é mais fácil da espiritualidade trabalhar com esse vaso. Vamos adiante. Pode ir, Marcina. A conduta sexual. Vejam bem, a atividade sexual em si é instintiva, é normal, é natural nos seres humanos, nos seres de um modo geral, né? Mas o seu uso é moral. Devemos usar baseado nos princípios morais, respeitando a si e ao outro. Não ser aquela atividade desvairada e sem pensar nos atos morais, né? O sexo só deve ser exercido com equilíbrio, equilibrado. Ter esse senso moral, né? Nobreza, acompanhado do verdadeiro amor. Veja que é uma maneira muito expressiva quando ele diz deve ser exercido com equilíbrio, não desequilibradamente, com nobreza e acompanhado do verdadeiro amor. Sexo não é só um ato sexual, é um ato de amor, do verdadeiro amor, porque a partir desse ato sexual nós vamos gerar outras vidas, vamos ser co-criadores, participando com Deus na criação da humanidade. Então, daí porque devemos ter uma conduta sexual equilibrada. Pode passar, Marcina. Quem, portanto, Manuel Filomeno de Miranda vai nos dizer, na terapia pelos passos, que quem, portanto, deseja contribuir na terapia socorrista mediante os passes, despreocupe-se das fórmulas e das aparências, perfeitamente dispensáveis, para cuidar dos recursos morais e espirituais, que devem ser desenvolvidos em si mesmo. Tenho que trabalhar o meu desenvolvimento moral e espiritual, ver aquilo que eu preciso melhorar, quais são as virtudes que eu preciso aprimorar, para que assim eu possa fazer um trabalho adequado, um trabalho de acordo com as orientações espirituais, né? As fórmulas de aparência, nada. Agora vamos falar um pouquinho sobre o assistido, Marcina. O assistido. Eu não gosto muito desse termo assistido, não. Eu prefiro o atendido, né? Então, ele diz assim, posição mental para receber o passe. Para que obtenha a melhora, as pessoas que buscam o recurso do passe devem ter postura mental e espiritual adequada, com o pensamento em prece, em ligação constante com os bons espíritos, para que o passe seja eficaz. Gente, nessas posições, nessas recomendações para o atendido ou assistido, nós devemos pensar um pouco mais. Normalmente, a pessoa vai para a casa espírita e pela primeira vez ele vai receber o passe. Ele não teve nenhuma informação. Ele não sabe nem como se comportar ali. Quantas vezes nós estamos na sala de passe e entra uma pessoa para receber o passe, a gente percebe logo que é a primeira vez. Ele fica sem saber como colocar as mãos, ele fica, abre e fecha os olhos, quer dizer, por quê? Não houve orientação. Então, eu particularmente acho que no final de uma reunião mediúnica, de uma reunião pública, de uma palestra pública, no final da explanação do Evangelho, dever-se-ia deixar 5 ou 10 minutos para essa orientação. Falar o que é o passe, como é que o assistido deve se comportar, porque aí facilita. Ele vai às tontas, então lá ele fica de qualquer maneira. Como é? Se ele nunca ouviu falar disso, ele vai ter essa postura, ele vai ficar lá preocupado, pensando, o que é que essa mulher, o que é que esse homem vai fazer? Ele fica olhando o nosso movimento. Então, é preciso que ele seja orientado. Vamos lá. Pode passar, Marcina. Posição física para receber o passe. Quem vai receber o passe deve ficar na posição que lhe dê mais conforto físico.
Dependendo do lugar, pode ficar sentado, de pé ou deitado. Não há necessidade de ficar com as mãos espalmadas para cima, como se fosse receber algo material. Essa é uma outra recomendação que nós também devemos passar para as pessoas que adentram a nossa casa. Então, às vezes a pessoa, eu já vi muito, hoje, graças a Deus, já deixaram de fazer isso. Quando a pessoa estava com a mão, não estava com as mãos estendidas, espalmadas, o aplicador de passe ia lá e colocava a mãozinha para baixo. Então, isso não precisa, quando você explica, né? E não é preciso tocar, deixa lá, é a posição que ele acha que é aquela, que através daquela posição ele vai receber melhor os fluidos, né? Máxima, máxima. E é importante, é muito interessante essa parte aqui, esclarecer os companheiros quanto à petição de passes todos os dias, sem necessidade real, para que esse gênero de auxílio não se transforme em mania. E isso, às vezes, as pessoas ficam com receio de chamar aquele assistido e dizer, olha, meu irmão, você não precisa receber passe todo dia, não. Isso vai ter que ser feito com carinho, com amor, mostrando, esclarecendo que não é necessário. Desde que você não faz isso no final da palestra pública ou da explanação do Evangelho, então vai lá e conversa com ele. Nós tivemos um caso, alguns anos atrás, interessante na federação. Apareceu um senhor para receber o passe. Ele entrou, recebeu o passe, depois saiu. Quando ele saiu, ele ficou na frente dos que estavam na fila e entrou novamente para receber o passe. Recebeu o passe. Aí voltou a terceira vez. Aí nós ficamos aqui intrigados, né, sem saber por que daquilo. Aí depois, a Prazeres, que era a coordenadora, ela foi conversar com eles. Porque eu fui numa casa espírita e Joana de Ângeles disse que era para eu tomar, quando eu fosse tomar o passe, tomar mais de 5 vezes. Repara, numa só aplicação ele recebia 5 passes. Aí a Prazeres foi conversar com ele e dizer, não é preciso o senhor receber os 5 passes. Se o senhor receber um passe, já está preparado. Agora, se o senhor quiser receber outra vez, vem no outro dia. E ele desapareceu da federação, não gostou do conselho. Ok, Petrúcia. Muito vou bem. Terminar. Termine. Se a pessoa não precisa do passe, devemos esclarecer esse espírito, orientando para o estudo doutrinário e o serviço ao próximo. Devemos lembrar-nos que os problemas do nosso dia podem ser resolvidos com bom senso, honestidade, equilíbrio e muita disciplina. As orientações que são recebidas lá no atendimento fraterno, né? Bom, gente, muito obrigada. Ok, Petrúcia. Vamos agora, gente, vamos agora dar mais um esclarecimento, né? Nós estamos finalizando já essa parte da irradiação, ela conclui o conteúdo, a gente pode até considerar que ele é um tema que amplia a compreensão do passe, né? Mas está na obra, no documento, é um capítulo, inclusive, que antecede o do passes, né? Quem já tem a obra já deve ter visto isso, quem estudou com a gente nessa etapa que a gente se ofereceu para um estudo com as casas espíritas. E aí a gente continua lembrando que com mais 10 minutinhos, a gente começa, 10, 15 minutinhos, a gente começa o momento das perguntas e respostas, né, de algumas considerações que cada um queira fazer, né? Então, o que é mesmo irradiação, né? O que é que tem a ver? Irradiação tem a ver com passe? Como é que é? Atualmente, nesse período do isolamento, das casas fechadas, tem se falado muito em radiação. Então, etimologicamente, irradiar significa lançar de si, emitir raios, energia, fluidos, pensamentos, sentimentos. Então, com certeza, a gente está percebendo, presenciando, e isso acontecer com muito mais intensidade, por conta da necessidade desse período do isolamento, né, da pandemia, né? Então, radiar tem o significado de resplandecer, de refulgir, de lançar raios de luz ou calor, aureolar, cercar de raios refulgentes e irradiar. O termo irradiar é um termo utilizado nessa nova formação de trabalho da doutrina espírita, né? Que
que vem inclusive auxiliar e muito nesse momento do isolamento, né? Vibração. Umas pessoas chamam momento das vibrações, sim, porque dentro do trabalho de radiação, ela se processa, né? Então, vibração é o ato de vibrar, de fazer oscilar, de bramir, de agitar, de mover qualquer fluido ou energia na atmosfera. Aqui é quando a gente usa, na hora em que nós estamos dirigindo, coordenando o trabalho de radiação, a gente começa a utilizar a expressão, vamos vibrar por tal coisa, por tal pessoa. Então, vamos mover a nossa energia amorosa em pensamento para que ela consiga alcançar tal ou qual local ou qual pessoa, né? E em termos de espiritismo, a definição para irradiação é exatamente transmissão de fluidos espirituais à distância. A gente vai encontrar também algumas pessoas que usam o termo passe à distância, tá? Essa expressão não é encontrada nas obras, né? A gente não vai encontrar essas expressões, mas a gente usa muito essa expressão passe à distância, né? Então, a Marta Antunes diz que a irradiação da energia mental, ela se estabelece pela reciprocidade com outras mentes, de forma consciente ou inconsciente, favorecendo a formação de um campo eletromagnético mental, decorrente dos processos de sintonia e afinidade. Aqui, nós vamos perceber que nesse momento em que nós estamos isolados, cada um em seu espaço, né, em sua casa, já começa, né, a preparação com um evangelho, com uma leitura, uma mensagem, uma prece, um evangelho, para daí a gente começar esse momento das vibrações, né? Então, é importante que a gente valorize a presença de outras pessoas, né, para que elas possam contribuir ainda mais, né? Então, a gente vai ver naquela passagem de Jesus, lá em Mateus, capítulo 18, onde a gente encontra um registro de Mateus dizendo, onde quer que se encontrem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eu com elas estarei. Essa é a frase que abre o capítulo sobre radiação mental, e a gente sabe da importância disso quando a gente encontra pessoas com a mesma afinidade, né? Com a mesma boa vontade, com o seu pensamento, e suas emoções voltadas para esse momento, né? Como é que ocorre isso? Qual é o mecanismo que favorece para que haja uma boa irradiação? Então, a gente vai encontrar nessa mesma obra da Marta Antunes, né? Podemos dizer que todos nós, espíritos, temos capacidade de expandir os fluidos vital e mental, que já vimos lá quando a Josi colocou, sob a forma de energias eletromagnéticas. Essas energias, transformadas em irradiação, deslocam-se na atmosfera em direção a um alvo. Então, o coordenador, a gente vai ver no roteiro que se encontra no livro Orientação ao Centro Espírita, né, aquele livrinho verdinho, né, o OSSE, que esse passo a passo, ele se faz importante porque o coordenador, ele vai colocando, ele vai informando, ele vai nos orientando para que a gente possa iniciar, a gente possa se concentrar, né, acompanhar, para não perder esse momento, para que essa energia não se disperse, né? E o alvo, a gente começa a direcionar no momento em que a gente está verbalizando, qual é o alvo que a gente está. Então, a gente começa sempre pela nossa casa, pela casa espírita, pelos trabalhadores, e aí a gente vai ampliando, vai chegando àqueles que foram
porque passaram pelo atendimento fraterno, no caso agora, pelo atendimento fraterno virtual, e esse campo de energia vai chegando até ao planeta. Então, a gente não deixa de fazer referência até a habitantes de outros países, de outras. Então, o passe à distância, como a gente colocou, ele é utilizado, né? A expressão é utilizada, porque é uma alternativa que, em condições ideais, pode apresentar resultados quase tão satisfatórios quanto os que se obtém quando o assistido e o aplicador de passes se encontram fisicamente no mesmo ambiente. Então, aqui, a gente vai identificar que o trabalho de passe, ele aconteceu ao longo desse período de 6 meses em que estamos afastados das casas espíritas, né? A casa que se organizou, que conseguiu se organizar dentro daquela proposta de que os trabalhos acontecem naqueles horários, então, a gente estaria se deslocando para a casa espírita. Então, naquele momento, mesmo que a gente não ligue o nosso celular, não tenha acesso, muitas vezes, nas primeiras semanas do isolamento, nós conversamos pelo WhatsApp para que naquele horário as pessoas em suas casas fizessem uma preparação, uma leitura, para se conectar com as outras pessoas. Isso foi até a instalação dessas plataformas, e aí o passe não deixou de ser oferecido, né, a essas pessoas, né. Aí vem, finalizando, né, fechando ainda mais, a questão do passe coletivo. Quantas vezes a gente faz o trabalho na casa espírita e naquele dia não há condições, não tem aplicador de passe suficiente, é um evento, aí a gente chama aquele momento de passe coletivo, que é o passe aplicado a um grupo de pessoas, o aplicador de passe se posiciona diante do grupo e pede que ele se acomode de forma relaxada. Então, um aplicador, fala, vamos supor, ele é o coordenador do trabalho, ele está na mesa, ou, de repente, ele não está na mesa, ele está junto com os outros trabalhadores, ele se dirige para orientar aquele público, não é que ele vai impor as mãos, né? Ele vai orientar, explicar que as pessoas se acomodem em suas cadeiras de uma forma mais concentrada, e que ele possa captar melhor essas energias. Então, os aplicadores de passe presentes no local se posicionam mentalmente, eles não se posicionam fisicamente, não precisa se levantar, se colocarem de lado ou na frente, com as mãos estendidas, não precisa, né? Então, ele deve se posicionar mentalmente em relação às pessoas que serão assistidas, enquanto o trabalhador, aquele aplicador, aquele coordenador da palestra, por exemplo, ele dirige a prece, dirige pensamentos, dirige-se de forma que os assistidos e os próprios aplicadores acompanhem, né, mentalmente. E aqui, por fim, né, o recinto do passe. Como é que é essa sala de passe? Quando eu estou no centro espírita, como é que eu devo organizar esse ambiente? Eu, o responsável, eu, o coordenador, eu, o colaborador. Então, o lugar mais adequado é aquele que tem, que proporciona uma melhor condição para aquelas pessoas. Então, se eu tenho uma sala, se eu tenho um espaço, um ambiente propício, vai ajudar consideravelmente, né? Então, ela deve ser simples, limpa, arejada, ensolarada, isso tudo vai depender do centro espírita. Tem centros espíritas que a sala é totalmente fechada, mas tem um ar-condicionado, tem um aparelho, tem um split que vai favorecer que o ambiente fique satisfatório, como é o caso da nossa federação. A gente não tem janela, não entra sol,
E, então, os cuidados de limpeza são ainda maiores, né? Para evitar que as pessoas que vão entrar ali não se sintam mal, né? E a gente não pode esquecer que os espíritos auxiliam a preparação dessa sala. Por isso que devemos evitar chegar e ficar com conversas inadequadas. A gente sempre está lembrando as pessoas que, quando cheguem na sala de passe, devem se colocar em suas cadeiras, inclusive ela é usada para a preparação em relação à palestra pública e à explanação do Evangelho. Então, ali não deve se desvirtuar, né, se dispersar a atenção para outros temas, né? A iluminação, né, na hora do passe, ela é reduzida, a gente sempre usa um quebra-luzinho pequeno ao lado, né? Algumas pessoas gostam de usar uma cor diferente na lâmpada, mas a gente não tem muita informação sobre isso, a gente usa um quebra-luz que fica ao lado de uma mesinha para que ele seja aceso na hora da aplicação do passe, né? O que se sabe é que os espíritos, eles manipulam com muito mais facilidade os fluidos quando a luz está reduzida, né? E o passe deve ser aplicado também nos lares, nos hospitais, em creches, no trabalho. Dentro do possível, esse passe, a gente sabe que não é exclusivo do centro espírita, a gente vai nas casas, né, hoje em dia, estudos em UTIs, né, já está sendo, inclusive, incluído, né, lá nas orientações da Organização Mundial de Saúde, essas possibilidades de passe nos hospitais, né. O passe fora do centro espírita tem um inconveniente do ambiente possivelmente desfavorável, que pode estar impregnado de miasmas fluídicos de ira, de maledicência, de álcool. A gente, quando chega na casa, quando chega num ambiente, numa casa, por exemplo, de alguma pessoa adoentada, a gente pede que desliguem, né, a televisão, que as pessoas entrem naquela sintonia, a gente faz o evangelho primeiro, né, para eliminar exatamente essas energias que estão impregnadas no ambiente, né. Se não houver um ambiente reservado, no qual só estejam presentes pessoas que entenderão e contribuirão positivamente, devemos abster-nos de qualquer prática ostensiva. Então, às vezes, a casa não, o ambiente não favorece, né? Se a gente está, por exemplo, em algum restaurante, um local de movimentação de pessoas, ali o pensamento, a gente vai usar basicamente o nosso pensamento para que o movimento daquelas energias de pensamento, elas cheguem até aquela pessoa que ali esteja presente, né? Mas a gente não pode esquecer, né, que além de tudo isso que a gente já falou, a gente também tem um recurso que é utilizado na fluidoterapia, né? Então, o termo fluidoterapia, ele é muito comum, né, nessa questão da assistência espiritual, mas a gente não pode esquecer que nós temos também o uso da água, que a gente chama de água fluidificada, mas que já vem se substituindo pelo termo água magnetizada, porque a água por si só já é um fluido, né? Então, fluido fluidificado, né? Então, já não combinaria muito bem, né? Então, a gente vai encontrar na Gênese, no capítulo 15, um registro de Kardec, quando ele coloca, é assim que as mais insignificantes substâncias, como a água, ele usou o termo insignificante, né? Por exemplo, podem adquirir qualidades poderosas e efetivas, sob a ação do fluido espiritual ou magnético, ao qual elas servem de veículo, ou, se quiserem, de reservatório. Então, ele já nos lembrou que a gente pode perfeitamente usar este recurso para auxiliar no trabalho né, da assistência espiritual, né? Então, a água é um dos corpos mais simples e receptivos da Terra,
E diz lá, Emmanuel, no livro Segue-me, né? É como que a base pura em que a medicação do céu pode ser impressa, através de recursos substanciais de assistência ao corpo e à alma, embora em processo invisível aos olhos mortais. Então, a gente ainda encontra algumas casas que criam toda uma estrutura de magnetização da água para o tratamento espiritual, aquela quantidade imensa de garrafas e tal. E nós estávamos, inclusive, estudando esse tema agora, no finalzinho do documento, e nós vamos continuar estudando com Valério, com Gilton, com vários companheiros que estavam presentes nesse estudo, porque ainda se tem algumas dúvidas em relação a isso. Mas o mais importante é que a gente tem informações, né, de Emmanuel, do próprio Kardec, quanto à questão de que a água é um recurso que a gente deve utilizar, porque já foi provado cientificamente a mudança dessas moléculas diante em ambientes que proporcionam com que ela se transforme em um medicamento, né? Ok, gente. O material que a gente trabalhou, na sua maioria, é da coleção de André Luiz, né? Nós conhecemos esses livros todos que a gente tem em mão, e aí a gente vai encontrar também algumas federativas do Brasil que fizeram alguns trabalhos, como é o caso da do Rio de Janeiro, e nós temos agora, nós não podemos esquecer, né, que nós temos aqui o nosso orientação ao atendimento espiritual, que foi mostrado num material recente, e que a gente não pode deixar tanto o orientação ao centro espírita, quanto esse orientação ao atendimento espiritual. São as duas cartilhas para quem está se engajando na atividade do passe, né? A gente também fez questão de mostrar que a Marta Antunes tem um vídeo muito fácil de encontrar na internet, né? Só colocar atendimento espiritual pelo passe Marta Antunes. E nós temos o Jacobson, com muito material, e a gente pode dizer que estamos muito bem assistidos com essa bibliografia. Voltando aqui para a nosso quadro inicial, eu vou fechar aqui, né, a nossa apresentação, para eu voltar para aqui para a tela, e nós temos um número considerável de pessoas participando, né, nós estamos com 88 pessoas, e a gente agora abre nós temos no chat 76 mensagens, nosso querido Gilton vai nos ajudar, ele já deve ter dado uma olhada, né, para ver se a gente consegue, no espaço de 40 minutos, mais ou menos, né, apresentar para vocês aqui, né, vamos voltando aqui, deixa eu fechar o que é que tem que ser fechado, né, para poder facilitar a nossa apresentação. Posso falar, Martina? Pode falar. Camila Vieira, às 10h25, fez a seguinte pergunta: a espiritualidade emana boas energias ao planeta. Nesse tempo de pandemia, eles emanam mais energia ao planeta? Aí qualquer um de vocês aí pode responder. Tem uns que são direcionadas, tá? Se forem direcionadas, eu informo para quem. Como é o nome da pessoa que falou? Camila Vieira. Camila, o que nós estamos sentindo é que o trabalho espiritual agora na pandemia, ele pode ser multiplicado, não é, Josi? Por quantas vezes, Josi? Diz aí quantas vezes foi multiplicado? Uma infinidade de vezes, né? A gente, primeiro porque o próprio contexto da pandemia, do sofrimento e das mortes, né, do desencarnes, foi num volume imenso. Então,
esse fato, por si só, ele já caracteriza como um trabalho espiritual intenso. Esse, a gente pode dizer assim, de, independente de religião, né? Essa assistência, ela chegou aos 4 cantos do mundo, vamos dizer assim, né? E aí, levando para o lado do aspecto de que as questões de ordem espiritual, de religiosidade, por exemplo, ela se fez presente em todas essas, assim, se a gente for analisar quantas religiões se manifestaram publicamente no sentido de ajudar a gente. Então, por exemplo, agora vamos afunilando, né, para efeitos do espiritismo, para efeitos do movimento espírita. O que foi que aconteceu? A gente se organizou, procurou se organizar num breve espaço de tempo. A gente sabe que tiveram casas e federações do Brasil que já na primeira semana, após aquela determinação do governo, por volta do dia 16 de março, já começaram o trabalho. A gente recebeu material de Vitória do Espírito Santo, né? Muito material que foi elaborado. Então, em abril, maio, então, esse trabalho foi cada dia se ampliando mais. Hoje a gente está assim, numa riqueza que a gente abre o YouTube e não sabe para onde vai, né? Não sei se eu respondi. Josi, quer fazer algum complemento? Eu queria fazer uma colocação. Eu queria colocar assim, nesse momento, a gente tem que se lembrar que a assistência espiritual, ela é permanente, né? Ela é permanente. De acordo com a nossa necessidade, eles aí evidenciam mais ou menos, não é verdade? E nesse momento tem um ponto importante. Nós estamos mais abertos, nós estamos mais assim ativos para a percepção dessa assistência. Então, assim, as equipes espirituais, como a Marcina colocou, estão trabalhando diuturnamente. E nós estamos o quê? Voltados mais para esse momento, onde a dor e o sofrimento é geral e está clarificado em nossas mentes. E aí, o que é que a gente fez? Se voltou ao trabalho, procurando também colaborar, pequeninamente, mas de forma produtiva com os amigos espirituais. Queria só colocar isso. Oi, Gilton, fala aí. Vai para a próxima. Passa. Sueli Caetano. Nesse momento de pandemia, durante o atendimento fraterno virtual, cabe, após a doutrinária, o passe virtual à distância àqueles que estão na sala virtual, fazendo um esclarecimento aos assistidos no momento? Eu precisaria ouvir novamente, porque eu senti que houve um mistozinho aí que me confundiu um pouco. Não sei se a Josi quer responder. Está falando do passe virtual à distância, não é isso? Ela está falando passe virtual à distância, mas ela colocou 2 situações. Uma no atendimento fraterno virtual, né? Sim. E outra após a doutrinária. Sim. Né? O passe virtual. Então, se no atendimento fraterno virtual surgir, perceber que tem a necessidade de um passe, pode se aplicar. Foi o que eu entendi, tá? Aí já que eu estou no atendimento fraterno, eu vou dar uma introduzida, depois tu complementa. Veja bem, a gente faz atendimento fraterno aqui na federação, né, em casa, no atendimento fraterno virtual. A gente não voltou para o presencial ainda, e aquele assistido, ele é orientado a se engajar na explanação do evangelho, que é realizada naqueles mesmos dias, de forma que ele possa receber a assistência espiritual. A gente não fala em passe, tá? A gente não utiliza a expressão passe. A expressão que está sendo utilizada por algumas pessoas é uma necessidade individual, mas o que acontece mesmo é irradiação, né? O passe significa uma transfusão de energia, então ali a gente está transfundindo uma energia magnética que se dá à distância. E aí ela acontece, aí a gente vai
orientar aquele assistido ou atendido a participar conosco do Evangelho. Aí, se ele não tem condições, ele não tem como abrir a plataforma, a gente orienta, inclusive no cartazinho tem dizendo, né, que ele deve, naquele horário, ele se conectar com a gente, porque ele vai ter muito mais, a gente vai colocar nas irradiações os assistidos, a gente não coloca os nomes, mas a gente faz referência a eles, e eles vão receber essas energias da irradiação que é realizada pela equipe, não só de aplicadores de passe, como os trabalhadores, mas também a equipe espiritual. Então, a gente não fala, não se trata de passe à distância, não se trata de passe virtual. Josi? Tranquilo, precisa dizer mais nada. Tá ótimo. Próximo. Também a Sueli Caetano, ela pergunta o seguinte, ela faz a seguinte colocação. Receberei o passe de uma pessoa que não tem simpatia. A minha antipatia pode interferir no recebimento de energia ou vice-versa? Responda, Petrúcia. Com certeza, né? Se você vai ali predisposto com o seu sentimento de antipatia pela pessoa, tanto o aplicador como o receptor do passe, esse passe vai ser praticamente nulo, né? Não é totalmente nulo, porque a espiritualidade vai ter piedade, né? Vai ser misericordioso com os dois. Então, o ideal é você procurar, naquele momento, esquecer o ressentimento. Por exemplo, às vezes as pessoas entram na sala de passe, aí eu não gosto de Josi, então olha para cima, faz Josi e passa direto. Tudo bem. Ela se desviou da Josi. Foi melhor do que ela sentar-se ali para receber o passe com sentimento de inimizade, de não simpatizando com a Josi. Então, nós, quando estamos ali na casa, na hora do passe, nós estamos desprevidos, nós estamos preparados, nós estamos com amor a toda e qualquer pessoa que ali adentrar. Pode ser o meu pior inimigo, mas naquele momento ele está necessitando da assistência espiritual que eu, como intermediária dos amigos espirituais, posso passar para ele. Então, naquela hora, tem que acabar todo o ressentimento, toda a mágoa, é aquele equilíbrio emocional, não é? É o equilíbrio emocional que nós devemos ter. Então, esse passe, na minha visão, praticamente fica seminulo, né? Porque a espiritualidade é benevolente e vai lá. Não, deixa só um pouquinho, na próxima vez ela aprende, viu? Certo? É o que eu posso dizer. Perdoai para que Deus vos perdoe. Vos perdoe, Próximo. O José, essa é para você. A Ana Maria Costa Padilha pergunta para você. Quando foi citado passe de limpeza para trabalhadores antes do início da tarefa, existe o recurso de autopasse. Ou seja, em caso de sentir-se com inquietude, intimamente se realinha e vai para a tarefa. Verdade ou mito? Olha, eu acho que nós não temos que nos preparar no dia só. Nós devemos estar sempre nos preparando, diariamente. E no momento da aplicação do passe, se eu não estiver bem, se durante a palestra, como a Petrúcia falou muito claramente, eu não me reanimei, eu não me refiz, é melhor que eu receba a assistência. Porque isso a gente pode dizer, não, eu chego no centro espírita, quando chega lá eu fico boa. Eu já ouvi companheiros nossos dizerem isso, quando chega lá eu fico boa. Gente, não é assim passe de mágica. É um estado íntimo, é um estado de renovação. Como a Patrícia colocou muito bem a questão do equilíbrio espiritual. A questão moral, tudo isso vai influenciar nos fluidos que você vai doar, recebidos da espiritualidade, e que aquele vai receber. Então, é muito mais interessante eu ser honesto comigo mesma. Dizer, gente, hoje, para mim, não dá para eu estar na aplicação, mas eu estarei vibrando pelo trabalho. Eu penso por aí. Ok. Vamos à próxima.
Maria Rosa dos Santos, ela fez a seguinte pergunta. Quando se usa o tema A Casa de Jesus, devemos nos recorrer ao Evangelho e lembrar que Jesus nunca se apegou a templos ou lugares. Poderia explicar melhor se essa colocação sobre a necessidade de uma cura ou algo similar só acontecer dentro da casa espírita? Vai, Marcinho. Estou aqui, estou lendo novamente. Ele leu, eu estava aqui olhando para. Não, a gente sabe perfeitamente que a casa, o local, o centro espírita, a instituição espírita, ela favorece a esse momento de estudo, esse contato com pessoas que estejam vibrando na mesma sintonia, né? E é claro que a cura, Jesus curava no caminho, ele saía andando, as pessoas iam se aproximando dele, a gente vai, a cura física, vamos considerar assim, ela vai a partir de todo um processo que a gente vai realizando dentro de nós. Então, a gente pode não ser espírita, não ter nada de religião, mas a gente tem uma conexão, tem um sentimento de conexão com os seres que nos rodeiam, tem uma condição espiritual de renovação, né? Ou mesmo é uma pessoa que é evoluída e sabe como buscar essa recuperação. Então, de fato, a casa, ela nos favorece, senão hoje a gente não estaria aqui, nem eu, nem Gilton, nem Petrúcia, porque foi numa casa que a gente recebeu, foi acolhido na hora que estávamos mais desesperados, foi lá que a gente foi instruído, que a gente manteve o compromisso, a disciplina, a gente foi através dessa vivência que favoreceu que hoje a gente possa estar nesse período de 6 meses em casa, transformando nossa casa em uma casa de assistência, de recolhimento, de refazimento, de encontro, de tudo, né? A casa está recebendo, a gente já começa as irradiações falando sobre os ambientes da casa, né? Eu não sei se eu respondi, Rosa, não sei se a Josi quer completar, está aqui no chat, né? Eu acho que está bem, está ótimo. Ok, vamos para a próxima. O Valério Lima pergunta o seguinte, essa daqui é direcionada para Petrúcia. Há apenas 2 décadas, ouvimos muitos espíritas e palestrantes espíritas falar que homossexuais, LGBTQI e o plus, né, não podiam participar de reuniões mediúnicas nem aplicar passe. Hoje, apesar de mais raro, ainda encontramos algumas pessoas que pensam assim. O que orienta a FEB e as federativas? Ele pediu que fosse Petrúcia, mas qualquer outro nós pode ajudar, Petrúcia, vai lá. Não, mas veja bem, nós sabemos que o ensinamento maior de Jesus foi amar o próximo como a si mesmo, né? Então, cada um desses irmãos citados são nossos irmãos. Então, o que é que nós podemos fazer? Eu tenho um caso, um relato espiritual, né? Que um homossexual frequentava uma casa espírita. E ele, todo acanhado, ele ficava lá no cantinho. Aí um dia o presidente da casa, o dirigente, disse, você não pode mais vir aqui não, porque você é homossexual. Aí o que é que acontece? Ele se afastou. Essa pessoa se afastou e quando desencarnou, algum tempo depois, ele ficava no mesmo lugar, na palestra pública, lá atrás. Então alguém percebeu que ele estava ali. E um dia ele falou, olha, você não me queria aqui como encarnado, como meu corpo, mas a espiritualidade, Deus é tão bom que me acolheu e permitiu que eu viesse para aqui. Então, eu acho que nós não devemos fechar as nossas casas para ninguém. Não é a casa de Cristo, porque nós somos representantes de Cristo naquela casa, né? Nós somos responsáveis pelo encaminhamento do Evangelho de Jesus e a aplicação. Então, nós não devemos ter esse preconceito contra ninguém.
eu acho. Não sei assim qual é a posição da FEB, mas ela também não é chegada a isso, não. Com certeza ela não vai também adotar esse princípio de que, não, isso foi no tempo que as pessoas ainda estavam muito apegadas às tradições, ao machismo, essa coisa aí, né? E nós evoluímos, e nós sabemos que a doutrina espírita, ela não é parada, está em progresso, e nós devemos acompanhar. Olha, 150 anos atrás, o que ela dizia 150 anos atrás, nós estamos vivenciando hoje. Então, ela não é estagnada, ela é progressiva, está em movimento. E nós, como espíritas, também devemos acompanhar o progresso moral da humanidade. Ô, Petrúcia, e mais, o que vale é a conduta moral. Porque a atitude de cada um vai responder por ela. O que vale é a conduta moral da pessoa. Muito bem. Não é uma questão sexual, não tem nada a ver. Isso é de cada um, né? Então, a gente tem que respeitar os nossos irmãos e tem que agradecer a Deus pela oportunidade de trabalhar. Trabalhar e também de iluminar aquela criatura. Às vezes muda até o comportamento, né? Então, muito bem, Josi. Valeu. Eu queria só fazer Não sei se atendeu a menina, mas... eu queria só fazer um complemento, mas assim, quando o Valério colocou essa pergunta, Petrúcia, ele fez questão de colocar no chat o que orienta a FEB e as federativas. A gente tem o nosso manual, Orientação ao Centro Espírita, e no capítulo 12, que fala de recomendações e observações gerais, a gente não vai encontrar nenhuma referência sobre essa questão de não poder participar, de não poder incluir. E o que nos chama a atenção é que esse documento está sendo revisado e, possivelmente, essas recomendações que estão nesse capítulo vão serem ampliadas, porque nesses 14 anos de publicação dessa obra já aconteceu muita coisa, né? Já houve muita mudança, né? E consequentemente, nessa área da sexualidade, né? Com certeza, também, né? Ok, querido, vamos lá. E nós temos que acompanhar, né, Marcela? Nós temos que acompanhar esse progresso, essa evolução. Aí, deixa eu ver a próxima aqui, viu? Maria Rosa dos Santos. Durante a pandemia, ficou claro que as irradiações e os passes podem fluir independente de se estar dentro da casa espírita. Esse termo, capacidade de expandir, explica esse momento, correto? Fala, Josi. Durante a pandemia... Durante a pandemia, ficou claro que as irradiações e os passes podem fluir independente de estar dentro da casa espírita, certo? Com certeza, né? A gente está fazendo trabalho em casa e esse trabalho está sendo percebido pela espiritualidade, porque não está acontecendo, vamos supor, o máximo que a gente está percebendo é assim, o Divaldo fica recebendo mensagem de Bezerra, passando para nós como é que ele está vendo a Terra está mais iluminada, tudo isso está sendo percebido. Em termos de capacidade de expandir, explica esse momento correto? Bom, com certeza, a expansão da mente humana, ela se ampliou agora, né? Porque a gente precisou... Se eu estou aqui com vocês, nós estamos aqui num grupo de 80 pessoas, né? Numa reunião como essa. Cada um em seu espaço doméstico ou em outro local que tenha sido escolhido. Quanta expansão dessa energia não aconteceu, né? As pessoas em relação a cada um, ao amigo que viu, a vibração, né? Então, houve uma expansão da mente, com certeza houve, porque eu tenho que alcançar, eu vou procurar alcançar a Josi agora que está ali pensativa, pensando, olhando, eu estou vendo a Josi na minha frente agora, então, estou me conectando muito mais com ela do que se eu estivesse lá na federação, que ela estaria do meu lado, talvez, eu estivesse até fora, eu saísse para tomar café, né, Josi?
Marcine, tem uma coisa assim que a gente precisa também ficar claro. Isso tudo vai depender do momento, né? Do momento que nós estamos vivenciando. Cada coisa acontece no tempo certo. A espiritualidade agora está encontrando em nós uma favorabilidade maior. Nós estamos mais favoráveis. Por quê? Porque não estamos limitados única e exclusivamente ao espaço físico. Eu vejo assim até uma oportunidade a gente se aperceber de que nós não somos só matéria. Entendeu? Nós somos imortais, nós temos a condição de irradiar a nossa mente, né, de fazer esse trabalho, independente de pandemia ou sem pandemia. Eu vejo por aí. Né? Ok. Vamos à próxima aqui, da Maria Lourdes, que é para você, Josi. Tá. No caso de tratamento à distância, eu preciso tomar o passe para que o meu parente receba o passe? Olha, isso já está um pouquinho até superado, né? A gente já sabe que, né, Petrúcia? A gente sabe que está um pouquinho superado. É claro que eu tenho vontade que todos aqueles que meu parente, meus amigos, fiquem bem. Mas é preciso que o meu parente e meu amigo esteja conectado primeiramente com Jesus, com a espiritualidade, e ele também faça o esforço de que ele possa ser assistido, se não tem condições de vir à casa espírita ou a outra religião, mas é preciso ele ter um esforço. Mas se ele estiver doente, pode receber a assistência à distância, com certeza. Você faz a irradiação, todos receberão. Mas a gente não pode responder pelo outro. Está lá nas obras espíritas, está na psicologia, está na sociologia, cada um de nós é responsável por nós mesmos. Nós somos os criadores do nosso caminhar. Então, não dá. A gente precisa mudar essa visão, né, de atendimento pelo outro. Eu posso até ter um diálogo pelo outro, mas o outro precisa estar presente para que aquilo seja com ele conversado e ele possa até dizer da sua visão, do seu sentimento. Acredito que o melhor para nós é orientar. E também auxiliar nas nossas preces e tudo mais, para que a pessoa se dê a oportunidade de buscar a sua própria melhora. Penso dessa forma. Não sei se as meninas querem aí completar. Eu vou completar, Josi. Vou me ajudar aqui. Olha, vamos tentar tirar essa questão do nosso direcionamento, a questão de tomar passe pelo outro, né? A gente não pode, o processo do outro, a gente não pode substituir, né? Então, a gente pode, sim, vibrar pelo outro. Então, por exemplo, eu tenho uma pessoa que não está diretamente ligada ao tratamento espiritual. Não foi o atendimento fraterno, está à distância, é um parente meu. Então, eu vou irradiar, eu vou me instrumentalizar através do Evangelho. Lá mesmo, Kardec, nas orações finais do livro do Evangelho, ele diz muita coisa a respeito de prece para o outro. Tem muitas preces ali. Então, eu vou vibrar, eu vou irradiar para com aquela pessoa. E, é claro, o ideal é que ela esteja sabendo, né, que está recebendo de mim, naquele momento, uma prece. Aí ele está ali colaborando no processo dele. Eu acho que é muito mais válido do que a gente utilizar a expressão de dar passe, de tomar passe por alguém, né? Aqui já tem outra pergunta muito parecida, não é? A de Marise, né? A de Marise. Ela diz, ao tomar o passe por alguém e tem-se a necessidade para si mesmo, se faz necessário se manter na câmara de passe para receber o segundo passe? Pois é, olha, é a dúvida da Marise, né? Ao tomar passe por alguém, ela já parte dessa premissa, né? Ela já está colocando de que é possível isso, né?
de que isso pode ser uma coisa corriqueira. E tem-se a necessidade para si mesmo. Eu também estou precisando. Se faz necessário me manter na cama de paz, então acho que a orientação que a gente deu primeira, com relação a receber passe pelo outro, já está bem clara. E se eu estou precisando, então eu, sim, de fato, sou a pessoa que deve entrar na sala de passe para tomar o passe. Naquela hora em que eu estou tomando o passe, que eu estou carente, eu posso me doar meu pensamento, minha energia por outra pessoa. Isso não significa que eu esteja tomando passe por alguém. Significa que eu estou vibrando e irradiando naquele momento de prece, que está sendo conduzida ali na sala, eu estou irradiando para aquela pessoa que está em minha mente. Por isso, da importância do trabalhador fazer um trabalho de evangelho com irradiação. Ele vai ajudar e muito as pessoas que estão carentes dessas energias, né? Ok. E aqui tem uma de Maria Cristina Soares Figueiredo. Ela faz a seguinte pergunta: como agir dentro de uma enfermaria onde sentimos a necessidade ou a pedido de uma paciente em finitude que lhe ministremos um passe? Seja doente terminal, né? Foi o que eu entendi. Cris, eu vou lhe ajudar aqui. Você sabe um pouquinho, Cristina é nossa companheira de trabalho profissional e agora nós estamos nos encontrando, né, nessa área. Nós já fizemos o ERD junto. A gente sabe muito bem que quando nós fazemos trabalho voluntário ou trabalho profissional dentro de um hospital, dentro de um presídio, seja lá em local quando esteja acontecendo, né, que a gente esteja vinculado, o pedido de uma pessoa para receber uma oração, passe, ele ali já é meio caminho andado, né, Josi? É o pedir e o interesse, né? Quando a pessoa, mesmo que de repente ela já esteja até num grau avançado, né, da sua doença, quase que não faz uma conexão muito boa, mas, de qualquer forma, o espírito está ali, está presente, está ouvindo e sentindo, né? Então, não se faz necessário que a gente ponha as mãos ali na cabeça do doente, ou no corpo, ou naquela lesão, nada disso. A gente vai se aproximar dele e vai fazer uma prece, ali, pode até ser silenciosa ou baixinho, de forma que ele acompanhe, né? Porque ele está ali com a audição ainda, nós sabemos, né, o que é uma das últimas, né, Cris, que ele perde, né? Então, ele vai ouvir, ele vai sentir o nosso carinho, o nosso amor por ele, pelo nosso interesse. Então, é demais importante a ação nossa profissional, que temos essa visão, ou daquele voluntário, mais ainda do voluntário que vai exatamente com essa finalidade, vai ali ajudar aquele doente, a que ele possa se sentir um pouco aliviado, né, sentir acolhido pela própria equipe espiritual que nos acompanha, né? Alguém... Marcina, eu gostaria de citar um caso que aconteceu na minha família. O meu irmão mais novo, ele passou 3 vezes na Santa Casa. E nos últimos dias, ele passou 15 dias na UTI. Toda quinta-feira, íamos eu, Janete e Maria José, para fazer oração. E naquela oração, a gente não era espalhafatosa, não, né? Ia cada dia uma. Então, isso resolveu, foi muito bom. E no dia que ele desencarnou, a Maria José, minha cunhada, disse: Petrúcia, chama a Maria José para ir lá na Santa Casa fazer uma oração para o Petrúcia. Já eram os últimos momentos mesmo. Aí a Maria José entrou, silenciosamente, conversou com ele, aplicou o passe. Ela saiu chorando. Maria José, o que está acontecendo? Você veio para me dar força e está chorando. Ela ficou calada. Ela já sabia a situação como ela estava. E não deu outra. Quando eu estava no ponto do ônibus, a minha sobrinha telefonou: tia, pai morreu. Quer dizer, ele foi assistido espiritualmente, né? Porque ela estava lá, aplicou o passo, chorou,
estou com ele, e isso é muito bom. Mesmo que a gente não possa fazer o gesto, mas intimamente nós fazíamos uma prece. Nós trabalhávamos também lá na Santa Casa, na visita, que é dia de quinta-feira. Então, às vezes a gente via a situação daquela criatura que precisava de uma assistência espiritual. Nós íamos, entrávamos numa sala desocupada e fazíamos a oração para aquela pessoa. Então, não é necessariamente chegar lá, irmão, você agora vai receber um passe e vou orar para você. Não, silenciosamente a gente faz. E é porque nós sabemos que a espiritualidade está ali naquele momento, nos intuindo, nos orientando para fazermos o melhor em prol do nosso irmão. Era só. Marcina, Gil, por favor, gostaria de levantar, assim, fazer um ponto sobre a questão do preconceito, porque eu estou vendo algumas linhas aí. Tem várias colocações. Eliane Abreu, né, a colocação. Obrigada pelas respostas. Eu queria falar assim, a questão do preconceito é uma questão pessoal, tá? As pessoas, a doutrina espírita, ela não é preconceituosa. A doutrina espírita é uma doutrina de liberdade. Ela nos liberta de muitos preconceitos. Agora, isso é de cada um. Então, se a casa espírita toma essa posição, cabe aos companheiros que estão mais esclarecidos sentar com aqueles irmãos que ainda estão presos a esses preconceitos, sem criar clima de agressão, de revolta, de raiva. Vamos conversar um pouco sobre esse momento, sobre essa pessoa, sobre isso. É importante, porque às vezes o que ocorre na casa espírita é que as pessoas ficam com raiva da doutrina espírita, quando na verdade a doutrina não tem nada a ver com isso. Né? Então, a sugestão é, se na sua casa espírita está acontecendo alguma situação de preconceito, senta um pouco, conversa, dialoga como amigos, né? Porque nós devemos nos tratar como amigos. Né? Jesus tratou os discípulos como amigos, nós devemos nos tratar como amigos, um ajudando o outro a se esclarecer, a ver a pessoa, ou o que for, com respeito. Porque o espírito está ali também sofrendo, porque sofre pelo preconceito, sofre por tantas outras coisas, a gente tem que dar o apoio. Então, não é a doutrina que faz assim ou assado. Teve até uma colocaçãozinha assim, que alguém disse que movimento espírita não é doutrina espírita, porque o movimento são os homens que fazem. E a gente precisa estar atento a isso. O preconceito existe porque nós ainda não o vencemos dentro de nós. Não tem. Agora, existem grupos, aí é diferente, mas a doutrina espírita não. Então, vamos vencer esse preconceito, primeiramente em nós, falar abertamente, conversar, para auxiliar a casa espírita a sair desse apanágio. Josi, Oi. Dentro do que você coloca aí, né, que às vezes quando se aborda esse tema da questão da homossexualidade ou da homoafetividade, que é o termo mais correto a se utilizar hoje, né, as pessoas confundem homoafetividade com promiscuidade. Sim, também. Daí criam preconceito. Aí o que a gente tem que observar é o seguinte: a promiscuidade ela pertence tanto ao hétero quanto ao homo. Né? Quantos casais de homoafetivos não são promíscuos? Exatamente. Quantos casais de héteros que são promíscuos? Né? Então a gente não pode confundir a orientação que a pessoa tem quanto à sua sexualidade, que aí quando a gente vai estudar a homoafetividade, a gente vai ver que isso aí é inato do ser. Por questões aí, quando a gente vai estudar, a gente vai ver diversas, né? Então, o que tem que haver é o respeito e a compreensão de que a orientação não é uma promiscuidade. Né? Como rotularam, né, a questão em função da nossa cultura, de outras doutrinas religiosas, né, de que é o pecado, porque é a aberração da natureza, nós precisamos o quê? Para não ter preconceitos, a gente precisa estudar.
né? Ler sobre o assunto, o que é a doutrina, não é um movimento espírita. Porque quem está recusando um homoafetivo, uma prostituta, né, um negro, um afrodescendente, dentro da casa espírita, não é a doutrina. Isso. São aqueles que estão no movimento espírita e, por falta de estudo, agindo contrário à doutrina. Né, à doutrina. O que é que eu coloquei? O que é que Jesus... Qual foi a posição de Jesus quando levaram, né, Maria Madalena lá para ser apedrejada? Sim. Pois é. E aí? Né? Quer dizer, eu não sou homoafetivo. E em que eu sou melhor? Talvez eu seja muito mais promíscuo enquanto um hétero do que, né, aquele homem. Por exemplo, aí eu falo, mas eu não tenho ninguém fora de casa. Sim, mas aí você vai passando na rua, passou uma mulher bonita e você fica olhando. E aí o que é que Jesus diz? Que nós, né, cometemos o adultério até pelo pensamento. Com certeza. Não é só pelo ato do adultério. Né? Então precisamos refletir sobre isso aí. Muito bom. Muito bom. Eu só queria voltar um pouquinho. A gente pulou aqui uma fala do Valério, lá às 11h52, né? Já estamos às 11h59, e Valério fez uma fala aqui que eu acho interessante que a gente comente sobre ela, né? Até porque a Marise fez uma referência à fala dele, logo em seguida, no minuto depois, né? Então, para quem está com a colunazinha do chat aberto, vai encontrar, né? Precisamos rever essa orientação aos que buscam a casa espírita. Muitas vezes a mãe ou alguém que ama muito o indivíduo, que se recusa, né, a ir à casa, né? Então, parece ser muito comum pessoas irem à casa espírita tomar passe, não para ela, mas para que o resultado do passe possa chegar até a pessoa. É um ótimo tema para se conversar nas casas espíritas, vocês não acham? Com certeza, se a gente for estudar com cuidado todo o desenrolar das atividades do atendimento espiritual, a gente vai ver que tem muita coisa que a gente ainda não entende na casa espírita. A gente que está caminhando há 20 anos, 25 anos, estudando, fazendo curso de passe e tal, a gente ainda tem muito o que entender a respeito de assistência espiritual ou atendimento espiritual, como a gente queira usar melhor, né? É claro que quantas vezes a gente atende uma pessoa num atendimento fraterno, que a pessoa vem para outra pessoa. Eu estou aqui pelo meu filho, pelo meu companheiro, por A e B, e ali você vai explicar, como a gente também explica na própria palestra pública, na hora da explanação do Evangelho, quando a gente cria um espaço, o que o assistido deve saber sobre o atendimento espiritual. Então, claro que é importantíssimo que a gente oriente aquela pessoa que pergunta, eu posso tomar passe pelo meu marido ou pelo meu filho? A gente diz assim, olha, o passe vai chegar até você, mas o seu pensamento voltado para aquele que você trouxe para nós no atendimento fraterno, ele já está sendo assistido também. Então, a gente vai dar a devida orientação. Agora, a gente não deve, de uma forma descuidada, dizer que a gente vai tomar passe pelo outro, né? Nem o trabalhador deve fazer isso. Marcini, o trabalhador, ele deve compreender, como foi mostrado nos slides, o mecanismo que acontece a assistência pelas passes. Conhece o mecanismo do passe, ele conhece. Nesse caso, ele está desconhecendo o mecanismo do passe. Está desconhecendo, é importante dar uma lida, uma revista, estudar, para entender e poder até auxiliar. Tá? Porque não precisa dizer, você não pode, como você disse, mas a gente pode dizer, olha, dar uma explicação lógica, sem ferir, e pedir à pessoa, faça o seguinte, toma o seu passe para você, saia sempre no auditório, faça uma prece a Jesus para assistir o seu parente, o seu amigo. É uma forma, a pessoa não sai dizendo, eu queria tanto que fulano fosse assistir, porque nós entendemos, mas muitas vezes eles também não entendem. Então, você dá a ele a oportunidade de também auxiliar aquele outro, ser assistido e auxiliar o outro.
Isso é simples, minha gente. É porque a gente é muito complicado mesmo. É. Todos crescem, né, Josi? Ok. Todos Todos crescem. evoluem, todos crescem, todos são beneficiados. Quem está ali pedindo para o outro, olha como, repara que coisa bonita, linda, amorosa, você ir à busca de ajudar o outro. O Isso. outro não vem, o outro não aceita, é um filho resistente, rebelde, é um marido que não quer saber de doutrina, de religião. Então é É. isso, né? Eu estou vendo aqui, parece-me que não tem mais nenhuma fala, né, Gilton? Por aqui. Tem? Não, não. Cris Só está querendo falar. comentários, né? Em cima Não. das colocações que foram feitas, aí existem comentários e tal, Ok. né? E, Então, gente, e olha, a outra coisa, Martina, com fala. relação a essa questão, né, da pessoa ir na casa, né, para auxiliar o outro, né? Eu já soube de um caso, né, de uma pessoa que levou uma amiga na casa espírita para um diálogo fraterno, porque a amiga estava passando por muita dificuldade, por muitos problemas, não sei o quê, tá? E aí, quando chegou lá na casa, né, o atendimento fraterno se deu com ela e não com a amiga, porque a amiga foi apenas um instrumento para ela ir até lá, e aí, na hora do atendimento fraterno, a amiga disse, não, eu não estou precisando, mas você pode ir no meu lugar. Às vezes a gente acha que é o outro, mas quem está precisando somos nós. Coisas de Deus. Então, gente, estamos terminando o nosso momento. A gente acredita que essas 2 horas e 20 minutos de conteúdo, foi apenas um resumo do que a gente encontrou em todas essas obras, né? Eu até deixei as obras ali em cima, né? Para que a gente veja que a Marta Antunes e a equipe da FEB, eles encontraram um apoio muito grande no material de Kardec, na Revista Espírita de setembro de 1865, e a Gênese fantástica, né? A gente sabe quanto esse livro contribui, que eu passe, ele está dentro do fundamento científico, né? No capítulo 14 do Evangelho, né? Da Gênese, no caso, da Gênese, né? E o André Luiz, pronto, o André Luiz fez e Emmanuel veio e favoreceu toda essa compreensão. Então, a gente pode ver toda essa bibliografia, se a gente puder estudar, e a gente não quer que vocês esqueçam jamais de adquirirem esse livrinho aqui, né? Por favor, quem não tem, baixe na internet, vá lá no site da FEB, e baixe, senão a gente manda para vocês, quem não consegue baixar esse documento, que foi lançado ano passado. Sua câmera, Marcina, você não está aparecendo. A câmera está desligada? Tá, desculpa. Tá. Então, tá vendo aqui, gente, esse documento? Esse documento saiu agora, não tem um ano. Esse documento está bem fundamentado, viu, gente? Vocês podem perfeitamente baixar no site da FEB. Hoje em dia, a FEB está disponibilizando as obras, né, para o estudo agora do Evangelho Redivivo com Marluce. Os 2 livros já estão disponíveis na internet, né? Então, só nos resta agradecer, né? Agradecer a todos vocês, né? A ajuda imensa do Gilton, porque ia ficar difícil para a gente trabalhar com os slides e falar, e ficar na porta recebendo vocês, na recepção dessa plataforma que ela favoreceu e vem favorecendo muito, né? E convidar vocês a se engajarem no estudo que o grupo que a gente criou, o grupo CAI FEAL, dos representantes das casas espíritas nessa área, porque ali a gente vai mandando todo o material que a gente recebe da FEB, atualizações. Olha quem está ali, Ilma, querida, quanto tempo, hein?
Para, há muitos anos, né, Ilma, que eu não lhe vejo. Ilma é nossa companheira ONA do Manuel Batista, né? Uma alegria, Ilma, lhe ver aqui, viu? Foi tanto tempo, né? Coisa linda. Então, é uma emoção, viu? Veja como não é à toa, quando o Sérgio Felipe, na última palestra, ele faz referência o quanto a gente se emociona num trabalho como esse, né? A gente consegue ver vocês, ver o semblante, o carinho que vocês estão despendendo nesse momento. Então, vamos agora para as nossas preces. Alguém gostaria de fazer uma fala curtinha, dizer o sentimento, assim, de uma frase, uma fala, uma palavra? A gente vai juntando aí, fecha, ou escrever no chat, a gente fica com ele guardado, né? Para a gente fazer a prece final. Vacina. Oi, Rosa. Vacina, tá me Oi, escutando? Luciana. Fala, Luciana. A Rosa também quer estar aqui falando alguma coisa, viu? Gilton, vê o que é que a Rosa está precisando. Fala, Luciana. Não, Fala, eu queria Guilherme. agradecer, porque eu acho que é um momento muito importante, um momento muito salutar. Essa revisitação, né, a temas tão densos, tão profundos, e tão importantes e significativos, sobretudo em um momento em que que enseja acolhimento, que enseja amor, que enseja esse deslocamento ao olhar através do outro, né? Porque é um momento de muita complexidade do ponto de vista emocional. A gente vê aí um crescente, pelas estatísticas, um número crescente de surtos psicóticos, emocionais, de depressão, né, de ansiedades, né, pessoas que perderam seus empregos, que perderam o luto que está sendo vivido de maneira muito mais profunda, ele foi ressignificado nesse momento de pandemia. Então, assim, trazer à tona esse conhecimento, trazer à tona, propiciar, né, a todos nós esses momentos de conhecimentos, esse momento de leitura, esse momento de reflexão, né, de embasamento teórico fundamentado, eu acho maravilhoso. Eu só tenho que lhe agradecer a todos. A nossa casa, graças a Deus, através do Wellington, também trabalha diuturnamente na constância desses estudos, na constância desses ensinamentos. Então, assim, a gente ter esse apoio também via FEAL é fundamental para o nosso crescimento, para o nosso entendimento, para os nossos estudos. Então, assim, muito obrigado. Eu fico muito feliz de ter participado com vocês desse momento e espero que venham outros, né, oportunamente, e espero que venham outros, assim, presencialmente para o abraço, né? Que a gente Tá sempre certo, sabe como o abraço é importante, né? Isso. Um beijo grande, bom dia a todos. Obrigada, Luciana. Vacina. Ô, Gil, tu tem uma perguntinha aqui da Rosa, né? Vê aí, por favor. Isso o fato de a gente se omitir a ir à casa espírita durante a pandemia, essa ação pode ser considerada como uma recusa à caridade para com os desencarnados e sofredores? Eu respondi aqui no chat para ela, não é uma questão de você estar se omitindo, nós estamos em uma situação de pandemia, né? E pandemia é risco de saúde pública, né? Então, por exemplo, às vezes as pessoas nem sabem, mas vamos supor que uma pessoa nós vamos abrir lá o evangelho, a palestra presencial. Uma pessoa vai lá e com 5 dias depois começa a se sentir doente e contrair o coronavírus. A pessoa pode argumentar que contraiu o coronavírus lá na casa. E a casa pode ser criminalizada por crime contra a saúde pública. Então, a gente precisa ter muito cuidado. É uma questão... Emmanuel que nos diz, né? A caridade não dispensa a previdência. Né? Então, nós não temos, por exemplo, se a casa não tem a condição, né, de atender todo o protocolo sanitário que existe, esse protocolo sanitário, pessoal, é uma coisa muito séria, né? A gente precisa refletir, porque esse protocolo sanitário e a declaração de situação de pandemia do país é que dá a condição da legislação poder agir em todos os sentidos, civil, criminal, né? E quem vai ser responsabilizado, né, numa ação criminal ou civil
é o presidente da casa, que vai responder perante a justiça. Né? Então, por exemplo, até o presidente da casa poder comprovar, se conseguir comprovar, que aquela pessoa não foi infectada lá naquela reunião daquele dia, né? A gente já viu isso aí no próprio governo. Né? Não sei quantos foram contaminados devido à reunião que aconteceu no Ministério fulano de tal. Sim, mas quem disse que aquela pessoa contraiu o vírus ali naquela reunião? Né? Ela pode ter contraído em outro local e o período de incubação é outro, diferente daquele. Olha, entendeu? Tá vendo? Entendeu, Rosa? Tem que ter cuidado. Muito cuidado, é muito sério, é muito sério. É muito sério. Nós estamos muito sob, né? Promete. Nós estamos sob a legislação. Né? Isso. Sob a legislação. Existe um decreto presidencial declarando o estado de pandemia. Né? Existe um decreto municipal, existe um decreto estadual. Né? Mas esses decretos, ele não suspende a contaminação. Né? Ele regula o procedimento de retorno de atividade. Mas ele não elimina, né, a contaminação de quem quer que seja. Muito bom, Gilton. Foi excelente, excelente. Eu acho que foi bem esclarecedora. Nós não devamos nos sentir, em nenhum momento, omissos, né? Pelo contrário, eu acho que eu estou trabalhando mais. Eu acho que eu estou trabalhando mais, muito mais, né, Petrúcia? Ok, gente. Então, é o momento das nossas orações, nossos agradecimentos finais, né? Está havendo um ruídozinho, não sei o que é. Não sei se é meu celular, alguma coisa está fazendo um ruído aqui, não sei o que é. Mas vamos lá. Petrúcia, você faz a prece final, por favor. Liga aí seu microfone. Já liguei. Então, meus irmãos, meus amigos, neste momento, nós agradecemos a Deus, nosso Pai, a oportunidade que nos foi concedida de aqui estarmos reunidos, em nome de Jesus, para mais um momento de encontro com os companheiros da doutrina espírita e, sobretudo, para que nós pudéssemos juntos refletirmos sobre a ação do passe e da irradiação. Que Jesus nos fortaleça, nos ilumine e que os amigos espirituais continuem nos intuindo e nos aproximando cada vez mais neste momento de tanta dor e sofrimento pelo qual passa a humanidade. Que as bênçãos de amor, de paz e de luz sejam espalhadas por todo o nosso planeta e que nós, como espíritas cristãos, continuemos orando fervorosamente para assim auxiliarmos a equipe espiritual que também está no trabalho intensivo para manter-nos calmos, serenos e enfrentando este momento de crise. Que a tua paz, Jesus, que o teu amor seja espalhado por toda a humanidade e que nós saiamos daqui convictos de que somos responsáveis por nossas ações, somos os divulgadores da palavra de Jesus e nos empenhemos em nos dedicarmos com amor, com firmeza, com coragem, na divulgação do Evangelho de Jesus, procurando, primeiro, entendê-lo, meditá-lo, senti-lo, para assim nós colocarmos no nosso dia a dia como instrumento de aprimoramento moral e espiritual e luz em nossa caminhada em busca da perfeição. Abençoa-nos, Senhor, e dá-nos a tua paz. Obrigada, Petrúcia, obrigada a todos. Que alegria, viu? Vamos continuar conectados por essas energias amorosas que aqui foram emitidas.